Bom, nesse momento nós convidamos o Dr. Argel Silveira para a sua palestra Os 10 Mandamentos do Melhoramento Genético. Ele é médico veterinário formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e é diretor técnico da Genética Aditiva. Dr. Argel. A empresa Genética Aditiva, conhecida por muitos como Hélio Coelho e Filhos, ela trabalha com algumas raças, trabalha com a raça Girolanda, com cavalos crioulos, com a raça Cenepol e Bosmara. A raça Cenepol é avaliada pelo Embrapa Geneplus, a raça, Montana, é avaliada pelo Dr. José Bento, da USP de Pirassununga. Trabalhamos com a raça Girleiteiro e faz avaliação através da Embrapa, da ABCZ e da Embrapa BCGil, ou seja, avaliamos esses animais em 2 lugares, e a raça Nelore, que a gente faz avaliação genética durante muitos anos com a NCP, e recentemente nós entramos no programa Geneplus Embrapa. Então, além de todos esses programas de melhoramento genético, nós temos muitas pessoas que nos auxiliam, como a Embrisa, que faz as FIV, como a equipe da professora Eliana, que faz esse trabalho de precocidade sexual, como a Aval, do Dr. Fabiano Araújo, que faz a parte de ultrassonografia de carcaça, como o programa da Valciara Malfei, o reateste de temperamento, o pessoal da BCZ, que faz a parte de controle e registro para nós. Então, muitas outras pessoas estão envolvidas, prestando a sua colaboração para a gente poder obter êxito nesse desafio de tentar melhorar os animais de genética Nelore. Eu resolvi colocar como os 10 mandamentos, que são 10 princípios que norteiam atualmente a nossa seleção. Nós temos uma certeza desses 10. Alguns deles, ou todos eles, um dia vão mudar, né? Então, a única certeza que nós temos coragem de assumir as mudanças que vêm pela frente. Então, nós vamos tentar falar em 10 itens, um pouco do que a gente faz no dia a dia aqui. O primeiro dele é, quando a gente vai produzir um touro e dizer que esse touro é melhorado, ele passa por uma série de pesquisas. Então, ele é um pouco acima da gente escolher uma vaca, escolher um touro e fazer o cruzamento, né? Se a gente pegar qualquer vaca com qualquer touro, desde que seja fértil, nascendo um bezerro, foi feito um acasalamento. Quando a gente está falando aí de semente certificada, semente melhorada, ou tentando nos equiparar às outras atividades que competem com a gente, como um exemplo do frango, muito bem usado pelo Dr. Bergman, a gente precisa trazer a tecnologia para trabalhar ao nosso lado. E quando a gente vai produzir um touro de qualidade, e chamar esse touro de melhorador, são várias etapas até a gente chegar a esse indivíduo, e disso que a gente vai estar falando. Então, a primeira questão é a avaliação genética e qualidade da informação. E quando nós falamos de qualidade da informação, nós não estamos tratando da honestidade de ninguém, tá? Então, nós não estamos aqui sugerindo que alguém faça desonestidade nas informações. Eu digo das pessoas honestas, que na hora da obtenção da medida, talvez até por pura falta de conhecimento técnico, mede corretamente, informa corretamente, mas os animais não tiveram os princípios do melhoramento genético. Dentro dos programas de melhoramento genético, a gente sempre diz que se entra lixo, né, sai lixo. Tá? Então, não há milagre, né? Se eu mando informações de qualidade ruim, o resultado é ruim. Nós conversamos bastante com os técnicos, né, e a gente diz o seguinte, que os programas de melhoramento genético não estão errando mais. Quem está errando? Nós. Tá? Esses programas que já têm uma boa rodagem, eles não estão errando mais. Quem erra? A gente. Tá? Então, a gente tem discutido, e uma das pessoas que a gente conversa muito é o Fabiano Araújo, e a gente chegou à conclusão que se há erros nos programas de melhoramento genético, esses erros estão sendo cometidos por nós quando coletamos as informações a campo. Qual que é o segredo? Né? Os grupos de manejo. Tá? E
o princípio de oportunidades iguais. Tá? Se aqui no campo, eu mesmo que não tenha intenção, os animais recebem, tá, tratamentos diferentes, isso reflete na informação. Então, eu preciso, muitas vezes, ser radical, não participar de provas, não ter grupo de filhos de determinado touro para mostrar, fazer alguns sacrifícios para me ter qualidade na minha informação. Então, isso existe um preço a pagar, que é você manter os animais e dar oportunidade igual aos animais, e esse é um princípio que parece ser simples, mas muitas vezes a gente chega lá em algumas propriedades e por exposições, por programas de transferência, por uma série de situações, os animais acabam não recebendo a oportunidade igual, e aí é muito difícil estimar o valor genético de cada um. O segundo ponto é o sistema de acasalamento. Tá? Nós utilizamos um software que é o PAG, na raça Nelore. Em outras raças tem outros softwares disponíveis. Esses softwares vêm evoluindo bastante. Tá? Alguns estão mais adiantados e outros em desenvolvimento, mas são ferramentas cruciais na hora da gente trabalhar e fazer os acasalamentos. Uma das coisas chama-se otimização de acasalamentos. A busca do touro ideal para cada vaca. Tá? E também a parte de administração de consanguinidade. Nós temos aqui, são mais de 20 características de reprodução, características de crescimento, de ultrassonografia, de composição de carcaça, de altura, morfológicas, MGT. Todas essas características eu consigo botar crivos ali, tá? E desenhar a próxima geração que vai nascer. A única coisa que esses programas ainda não fazem é quando eu pego vacas muito ruins e touros também muito ruins, ele conseguir desenhar uma produção boa. Né? Ele me diz aí, olha, isso não é possível. Então, se eu pegar 2 animais de mérito genético negativo e pedir para ele fazer um expoente da raça, mesmo matematicamente, isso não é possível. Então, esse software nos auxilia, né, a otimizar características. É comum, às vezes, a gente ver, né, a gente pegar um touro de muito baixo testículo e acasalar em vacas que vêm de linhagens e também de problema de testículo. Ou de qualquer outra característica, como, por exemplo, a habilidade materna, que às vezes você vê o cara pegar um muito ruim e colocar em cima de um avô também com a mesma característica. E esses softwares nos ajudam a sair desses defeitos e otimizar acasalamento buscando as características econômicas. Na construção de um touro de qualidade, uma outra característica que a gente dá muita ênfase é em relação ao temperamento. Tem um aparelho que foi desenvolvido pela UFMG, que é o Reatest, que é um sensor, tá? Que se coloca embaixo na balança, e o bezerro entra e se mede as vibrações dele. Nós certamente temos aí o maior banco de dados de temperamento da raça Nelore. Nós vemos coletando com regularidade há muitos anos, e esse banco é administrado pela doutora Valciara Maffei, e a gente espera que outros criadores também o façam, e na verdade, o que nós queremos é que essas informações gerem DEPs para a característica. Então, quando a raça Nelore saiu do Brasil, tá, ou até dentro do Brasil migrou para as regiões de clima mais frio, para a região sul, esbarra em uma das queixas é temperamento. Tá? Então, porque lá a gente não está adaptado a se manejar zebuínos. Tá? E a gente tem identificado que realmente essa queixa procede. Há animais Nelore, sim, de temperamento ruim, mas há muitas linhagens de bom temperamento. E na hora que a gente começa a prestar atenção e identificar isso aí, a gente tem encontrado linhagens de boa docilidade. E quando a gente vê os estudos econômicos, eles mostram que os animais mais dóceis são economicamente mais eficientes. Então, a gente tem aí um banco de dados e quando se mede? Nós medimos uma vez na vida, agora em abril,
antes da desmama, porque é o momento em que o animal teve menos contato humano. Né? E viemos descartando aí os animais de temperamento ruim. Na busca do nosso touro melhorador, nós temos a parte de precocidade sexual. Participam todas as novilhas. Tá? Os animais que vocês vão verem aqui, e todos os animais, são desmamados numa semana só em junho. Tá? Eles saem entre 5 e 8 meses de idade. Nosso manejo funciona dessa forma. Tá? Nós desmamamos todo mundo numa semana só, e no dia 1º de novembro, todas as fêmeas, a não ser quem morreu ou quem foi descartada por algum defeito, participam da estação de monta. As novilhas iniciam entre 10 e 14 meses de idade, na mesma estação das mães. Tá? E não é feito pré-seleção. As vantagens. Uma das vantagens, a principal delas, né, no nosso caso, é a obtenção de um bezerro a mais na vida útil da vaca. Uma pessoa me falou, se eu colocar rufião e ver quais as novilhas estão dando cio, eu identifico a precocidade? Falei, pode até identificar, mas não é esse o objetivo. O objetivo é o bezerro. Não é curiosidade pela vida sexual dela. Nós queremos efetivamente o bezerro. Tá? Então, quando a gente desafia essas novilhas, nós estamos muito interessados no bezerro a mais que ela vai produzir para a gente. Uma outra virtude é que não há necessidade de investimentos na propriedade para produzir um animal precoce. Se você tem, é claro que não existe milagre, né? Pecuária de ciclo curto, sem nutrição, sem sanidade, sem alimentação, isso não existe. Mas não há necessidade de investimento em instalações ou equipamentos para desafiar as novilhas precocemente. Nós tínhamos algumas dúvidas no início de reconcepção, de crescimento, de produção de leite, de problemas de parto. Né? Essas dúvidas hoje, depois desse período, elas estão todas já dominadas, e a gente sabe que é possível sim, tanto é que a genética aditiva, toda a reposição dos últimos anos, são fêmeas que emprenharam aos 14 meses de idade. Quanto custa? Recentemente até recebi um convite, uma proposta da Embrapa, que a gente está analisando com muito carinho, que é estimar o custo dessa de obter um bezerro a mais na vida útil da vaca. E a primeira coisa que quando eles me indagaram e que me deixou feliz foi, primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês. A novilha que vai ser entorada na estação de 2 anos tem um custo. Quanto é? Ela não fica de graça na fazenda. Né? Então, quando a gente dá qualquer suplementação para ela emprenhar, opa! Né? E a outra? Não está de graça. Então, esse foi um questionamento que eu falei, que a primeira coisa que a gente precisava era saber quanto custava a novilha para permanecer vazia, para ser entorada aos 2 anos. Nesse ano agora, o custo foi muito favorável. Se a gente pegar os ganhos de peso que elas produziram, tá? O custo foi muito favorável, se pagava apenas com o ganho de peso, já que elas são suplementadas apenas após a desmama. Em abril, né, quando é feito a ultrassonografia e o diagnóstico de prenhez, mais de 90% das fêmeas tinham peso para ir ao abate. Então, se a gente estivesse pensando em numa pecuária de corte, nós teríamos matado grande parte das fêmeas em abril, e a próxima desmama é junho, nós ainda tínhamos 2 meses para folgar os capim para receber a próxima desmama. Então, se eu pensasse num rebanho comercial, nós estaríamos falando aí de pecuária de ciclo curto. Né? E o filho num rebanho comercial, nesse ano aqui, ele seria um plus da precocinha. No ano de pior custo que nós tivemos, o ponto de equilíbrio era 15% de nascimentos. Tá? Se parisse 15% das novilhas expostas, já passava a ser interessante. Questão da ultrassonografia de testículo, que é outro ponto que a gente reputa importante. Quando nós começamos a selecionar a precocinha, primeiro que, teoricamente, todos os touros eram precoces. Não se tinha muita informação. Depois, a gente começou a identificar. As fêmeas que emprenhavam eram super precoces. Os pais que tinham muitas fêmeas que emprenhavam jovem eram os touros super precoces. Aí apareceu um estudo do Dr. Alejandro, mostrando que o ponto ótimo de circunferência é entre 12 e 15 meses de idade na raça Nelore. Tá?
E tudo isso vai agregando conhecimento. Então, quando a gente está buscando construir um touro melhorado geneticamente, né, a ultrassonografia de testículos é um ponto importante dentro dessa busca do animal produtivo. Hoje a gente tem à disposição a ultrassonografia de testículos que a professora Eliane faz, e nós temos à disposição os hormônios antimilerianos. A expectativa, né, é que na desmama seja possível filtrar quem é super precoce e quem é tardio. Então, vamos dizer que uma fazenda queira melhorar os seus índices de prenhez em super precoce. Todas essas ferramentas estão disponíveis hoje para a gente ganhar tempo e eficiência no processo. A parte de genoma, certamente não sou a pessoa mais qualificada para falar de genoma, né? Possivelmente eu sou uma das menos qualificadas para falar sobre esse tema. É um tema que entusiasma. Acho que vem daí uma contribuição, um salto de eficiência de seleção que a gente, por mais otimista que seja, não me arrisco a calcular. A gente tem a maior expectativa, e esse é um processo que anda a passos largos. Tá? O conhecimento científico, né, e que vem sendo agregado, e a velocidade que vem sendo agregada através da parte molecular é uma coisa saudável e muito interessante. Recentemente, a gente entrou no programa Embrapa pela Gene Plus, as primeiras amostras já foram coletadas, agora eu só aguardo o doutor Luiz Otávio dizer que a gente estava certo no que fazia, porque senão eu não concordo. Mas a verdade é que as primeiras amostras foram coletadas e nós estamos aguardando os resultados para ver o que a gente pode fazer. Quando nós fomos visitados, é possível selecionar via genética molecular muitos fatores. E eu disse a eles que eu teria interesse numa DEP só, maciez. Tá? Falei, as outras vocês podem guardar para vocês. Quero a DEP de maciez. Eu não tenho dúvida que o Nelore tem espaço em mais de 70% do mundo para entrar nos cruzamentos em menor ou menor intensidade, maior ou menor intensidade. É uma raça de um comportamento, de um potencial genético absurdo. Não existe nenhuma raça no mundo com potencial genético da raça Nelore. Disso eu estou muito seguro. Tem alguns pontos a serem melhorados. Temperamento é um, maciez de carne é outro. É lógico que o manejo, o manejo do frigorífico, a idade ao abate, tudo isso influi na qualidade de carne, né? Mas tem um fator genético e nós precisamos buscar animais cada vez com carne mais macia, e eu não tenho dúvida que essa carne macia, magra, ela tem um apelo muito correto em grande parte do mundo. Outro assunto que a gente coloca como prioridade é a parte de eficiência alimentar. E existem 4 tipos de touros quando a gente pensa em eficiência alimentar. Primeiro são os bois que comem muito e ganham pouco. Tá? Segundo são os bois que comem pouco e ganham pouco. Né? Ele é um boi que come bem pouco, mas vai para o abate tardiamente. Ó. Terceiro são os bois que comem muito e ganham muito. Ficou uma barra ali para tirar. E quarto são os bois que comem pouco e ganham muito peso, que é o que a gente busca. Agora, esse negócio da eficiência foi desenvolvido por um australiano, o professor Kerry, em 1963. Tinha sido deixado de lado e voltou com tudo agora no negócio da camada de ozônio. A gente precisa tomar alguns cuidados. Quem é o campeão de eficiência alimentar? O conversor de músculo. Tá? O campeão é o conversor de músculo. E esse conversor de músculo, certamente, não é o animal, do ponto de vista reprodutivo, mais indicado para a gente ter dentro da fazenda. Então, de um lado, nós precisamos buscar um indivíduo mais eficiente na conversão de alimento, precisamos sim, só que temos que tomar o cuidado, porque daqui a pouco isso aí vira festa, tem gente comprando índice de CAR, e está errado. Tá? Então,
a gente tem que tomar o cuidado de que eficiência alimentar é uma coisa importante dentro da contribuição econômica dela e tomando cuidado que nem sempre o animal, o campeão do CAR, vai nos interessar, porque a gente precisa que ele tenha um equilíbrio entre musculatura e gordura, né? E o esforço para produzir gordura é muito maior do que o esforço para produzir músculo. Então, é natural que os conversores de músculo se destaquem nessas provas. Ultrassonografia de carcaça, tá? É o 8º item da nossa seleção dentro da construção de um touro melhorador. O professor Bergman mostrou aqui. Os programas de melhoramento genético têm sido muito competentes em selecionar muitas características, e mostrou que a característica mais preocupante é quando a gente olha para a qualidade da carcaça. A gente mede algumas coisas através da ultrassonografia. Uma é a área de olho de lombo, que é a medida do contrafilé, tá? E aqui vai uma curiosidade. Mesmo nos bois precoces, tem 5 cortes que a indústria consegue agregar valor, que é o filé, contrafilé, o alcatra, a ponta de costela e a picanha, tá? Esses 5 cortes conseguem agregar valor. Acontece que os outros 4 pesam entre 3 e 4 quilos, e o contrafilé 16. Tá? Então, daí, algumas pessoas dizendo que o contrafilé determina o valor da carcaça. Tá? E, sobretudo, que o tamanho do contrafilé está correlacionado com a musculosidade do animal. Portanto, daí vem a medida da área de olho de lombo. Essa foto aqui, tá? São bezerros onde a gente vem utilizando esses instrumentos. Essa foto aqui foi feita pelo Dr. Horácio Alves, agora lá da BCZ, lá no controle, e gentilmente nos cedeu ela. São bezerros que estão lá na Estância Relva, próximo do desmame. Tá? E a rentabilidade da característica, né? Nós vamos pegar um boi de 500 quilos, tá? E atribuir ele um rendimento frigorífico de 53%. Isso dá 265 quilos de carcaça ou 17,6 arrobas. E vamos estimar um valor de mercado de R$ 120 por arroba. Tá? Nós temos aí que o nosso boi de 500 quilos, ele rende R$ 2.119. Peguei alguns estudos aí de estimação de lucro para o boi abatido, e eles me davam contra de números próximos de 20%. Então, a gente assumiu 20% como uma rentabilidade de um boi abatido. Nós chegamos à conclusão que nós temos uma rentabilidade de R$ 423,90 por boi abatido. Vamos ver o que a gente consegue impactar economicamente quando a gente começa a utilizar touros de melhor DEP de área de olho de lombo. Cada 2 pontos de DEP equivale a 1% a mais de rendimento utilizando no gado puro. Nós vamos pegar um exemplo real. Tá? O touro A, que tem uma DEP de área de olho de lombo de mais 5,13, e o touro B, que tem uma DEP de área de olho de lombo de 8,37. E vamos dizer que o meu amigo Cláudio Zotesso pegue o rebanho comercial dele e resolva utilizar esses 2 touros no rebanho dele, aleatoriamente. A diferença esperada é de 8,5% ou de 4,25% de rendimento dos filhos do touro A em relação aos filhos do touro B, quando os 2 são utilizados nas mesmas vacas. Se a gente pegar um boi de 500 quilos, 4,25% de rendimento é igual a 21,25 quilos de carcaça. Assumindo o preço de arroba de R$ 120, nós temos um lucro a mais de R$ 129,20. Tá? Isso nós estamos falando de lucro, não é de aumento de faturamento, porque o boi sai com os mesmos 500 quilos da fazenda. Tá? Ele rende 4,25% a mais. Alguém deve estar falando, não, isso não existe. Existe. Esses 2 bois, infelizmente, existem, e um deles muita gente já usou. Tá? Então, é um exemplo real, tá?
E nós estamos falando aí, ó, só na utilização dos dois, levando em consideração, considerando que eles dão o mesmo peso, tá? Em relação ao seu rendimento frigorífico dos filhos dele, um aumento de R$ 129,20, 20 centavos. Se a gente pegar o lucro por boi abatido, o lucro presumido, e for comparar com o que eu posso agregar via rendimento frigorífico, eu tenho um aumento aí de 28% de lucro por boi abatido se eu usar os dois touros aqueles. Tá. Agora, vamos fazer uma conta simples. Se eu melhorar 1% o rendimento frigorífico dos meus bois, eu aumento 7% ou aproximadamente 8% o meu lucro na fazenda. Tá? Então, esse é o impacto que nós temos. Tá? Se eu melhorar o rendimento frigorífico em 1%, eu tenho um aumento de rentabilidade da minha propriedade em praticamente 8% por boi abatido. Então, está aí uma característica de importância econômica. Agora, eu gostaria de deixar um aviso aqui. Tá? Vamos comprar boi. Né? Vamos comprar touro com informação de ultrassonografia. Primeira pergunta. Qual é a área de lombo do seu boi? Não sei. Não quero saber, não me interessa. 70 é bom? Não sei. 80 é bom? Não sei. Depende da idade. Depende da alimentação. O que a gente quer? A DEP, o diferencial. Tá? Então, quando forem comprar boi e atentar para essa característica, vão atrás das DEPs. Tá? É isso que nós queremos. Tá? Então, não adianta o cara falar, meu boi deu 100 de área de olho de lombo. Tá? Com que idade? Com que peso? Né? E o outro que estava do lado, mediu quanto? Então, o que interessa é o fator genético da gente buscar a DEP para essa característica. E o professor Bergman mostrou que a gente precisa melhorar e a genética aditiva para a característica de olho de lombo vem fazendo o seu papel, melhorando a cada ano. Em vermelho está a fazenda, ela é superior à média do rebanho e vem mantendo essa característica. E a DEP de acabamento, de espessura de gordura. Tá? Nós queremos a gordura ideal. O excesso de gordura é economicamente inviável. Nós estamos falando da gordura ideal. Tá? Essa gordura ela tem um papel importante no resfriamento de carne, para não deixar a carne ficar preta, mas ela tem um papel ainda mais importante no sistema reprodutivo da fêmea. Tá? A precocinha precisa depositar gordura para produzir hormônio para entrar em cio. Tá? A relação de cada milímetro de gordura varia entre 12% a 20% a mais de probabilidade de prenhez. Tá? Então, é muito importante a deposição de gordura na fêmea para entrar em cio. E a vaca precisa, na época da fartura de capim, de depositar as suas reservas em forma de gordura para quando vier o período de escassez, queime gordura e não músculo. A vaca que queima músculo tem muito maior dificuldade de reconceber a cria. Então, a gordura ideal ela é estratégica, sobretudo na eficiência reprodutiva de uma fêmea. Às vezes as pessoas dizem, olha, mas para que eu vou selecionar a carcaça se o frigorífico não me paga? A gente já viu em relação à área de olho de lombo. E eu gostaria de apresentar aqui um programa que chama Boi no Ponto, que são bois castrados, até 8 dentes, com acabamento 3, e que tem um plus de R$ 5,00 por arroba. Então, a indústria frigorífica já entendeu e começou a pagar por essa característica também. Se a gente tomar o nosso boi de 500 kg de peso vivo e assumir as 17 arrobas dele, R$ 5,00 são R$ 88,00 a mais de lucro se eu enquadrar ele dentro da qualidade de acabamento. Aí eu tenho duas formas. Uma, se a genética que eu estou usando for favorável, o custo é menor. Se não, eu tenho que aumentar o nível de nutrição para atingir o mesmo objetivo, e aí o custo é maior. Se eu pegar R$ 88,00 de acabamento e o exemplo da diferença de área de olho de lombo, eu tenho aí um lucro de R$ 257,20 por boi abatido. Isso eu consigo mudar 37,7% o lucro por boi abatido usando corretamente a parte de ultrassonografia. Tá? Então, por isso a gente vem buscando, né, e que é o viés nosso, sempre estar atento ao que nós chamamos de características econômicas.
Aqui um gráfico de evolução em vermelho da genética aditiva em relação à gordura, onde mostra que a gente já há algum tempo tem um gráfico superior à média do programa. Esse é um assunto que nós participamos de 2 programas em que os índices econômicos estão sendo feitos. O que esse índice econômico aí vai nos trazer? Tá? Qual que é o boi que a gente comprar dá mais dinheiro? Ou, ainda, se eu optar por comprar um touro que dá 5 kg de peso de desmama e um de 10 kg de peso de desmama, quanto que muda a grana? Tá? Então, esse exercício dos índices econômicos é para a gente chegar ao seguinte: qual é o boi que me dá mais grana? Né? Porque se eu tenho um boi que é o melhor em tudo, nós não temos que discutir nada. Está resolvido o problema. Mas se eu tiver que optar entre um boi com mais leite ou um boi com mais perímetro, um boi com mais ganho de peso ou com mais fertilidade, um boi com melhor temperamento ou melhor acabamento, qual é a característica que vai me dar mais retorno? Né? Então, as respostas que esses índices econômicos buscam, na verdade, é qual é o melhor touro para mim comprar. Tá? E eles vão tentar quantificar esse efeito de cada DEP e qual que é a contribuição efetiva dela. Por exemplo, o peso. Qual que é a contribuição efetiva da DEP de peso no produto final? Que esse é o tamanho da contribuição que ele dá para o produto final. E, finalmente, a gente tem, depois de todas essas avaliações, nós temos os exames sanitários, os exames reprodutivos, os índices genéticos, que necessariamente têm que ser positivos, e a parte de controle e registro da BCZ. Aí a gente pode dizer, né, atendido todos esses quesitos, que nós temos um reprodutor melhorador. Esse touro aqui é o remanso sabiá, hoje é o 2º colocado entre os touros testados do programa ABCZ Nelore. Ainda bem que todo esse processo de construção nós conseguimos construir um bom touro. E os resultados? Né? Eu peguei apenas um resultado, que está na consulta pública da NCP. Quando a gente olha lá, linkando apenas por MGT, dos 20 melhores touros para MGT, os 8 primeiros são remanso, mas o que mais me agrada é que 18 dos 20 têm contribuição no seu pedigree de touros genética aditiva. Tá? Então, a genética vem funcionando no nosso rebanho, mas vem funcionando em outros rebanhos também. E dos 20 touros de maior MGT, 18 hoje têm no seu pedigree contribuição de touros da genética aditiva. Para você produzir um touro de qualidade, tá? Você viu que são muitas etapas, só na avaliação genética são mais de 20 características e muita tecnologia envolvida. Agora, você que é nosso cliente, que é produtor de touro, não se preocupe com nada disso. Tá? A gente é especialista nesse assunto. E quando você leva material genético nosso para o seu rebanho, todo esse pacote tecnológico está acompanhando. Tá? Então, quem é nosso cliente ou quem compra bem os touros, não se preocupe com nada disso que foi falado, que a gente está com uma equipe 24 horas pensando em como tornar os nossos animais a cada dia mais eficientes. Tudo que a gente hoje pede às pessoas que estão nos vendo pela primeira vez é que nos dê uma oportunidade, use a nossa genética e compare dentro do seu sistema de produção. Muito obrigado.